Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe mais e mais a tua vida, a tua casa, toda a sua família, todos os seus, que as mãos do Senhor venham estar estendida sobre você mais e mais, todos os dias da sua vida. Bom, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a inveja. É um sentimento que destrói vidas, não é verdade? Porque a inveja, ela age silenciosamente e destrói vidas, destrói pessoas. E eu estou aqui para contar algumas experiências que eu passei com pessoas invejosas. A gente sabe que não temos como evitar, né? A inveja, ela está em todos os lugares, em todos os cantos. Existe inveja no local de trabalho, existe inveja na escola, na faculdade, existe inveja na igreja, existe inveja também. Infelizmente, muitas pessoas pensam que a igreja é lugar de pessoas certinhas, né? Que ali tem que estar ali dentro as pessoas que são certinhas, as pessoas que agem tudo certo, que não faz nada de errado, pessoas que agem tudo de maneira maravilhosa, sem erro nenhum, sem problema de você ou talvez alguém olhar assim e dizer, nossa, aquela pessoa faz isso dentro da igreja. Então alguém pensa que dentro da igreja não tem essas pessoas, mas dentro de igreja também tem pessoas invejosas também, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a inveja. Você que está sendo vítima desse sentimento aí, alguém tem se levantado contra você com esse sentimento de inveja. Talvez você possa até não assim reconhecer ou perceber que seja inveja, mas essa pessoa tem se levantado contra você de várias maneiras. E hoje eu estou aqui para explicar e talvez, né, quem sabe, você consiga lidar com esse tipo de pessoa, se for algum tipo de pessoa que não tem como você descartar, porque infelizmente existe aquelas pessoas que têm inveja de alguém, elas são muito próximas, muito próxima. Algumas vezes, infelizmente, está até dentro da própria casa, né? Mas não estou aqui para colocar ninguém contra ninguém, não estou aqui para fazer pessoas pensar mal contra ninguém, mas talvez você seja alguém que sabe que aquela fulana, aquele Beltrano age contra você com inveja e você não sabe como lidar. Até escrevi aqui algumas experiências, né, que eu passei com pessoas invejosas, que é horrível, e como eu lidei com elas. Quem sabe isso vai te ajudar também hoje, né? E nós, no finalzinho aqui, nós também estaremos orando. Estaremos orando para que Deus venha te capacitar, te dar discernimento, entendimento, para que Ele abra os seus olhos, o que você deve fazer quando você estiver passando, né, por infelizmente, essa situação aí, com alguém que você não tem como descartar, alguém que você não tem como se afastar, alguém muito próximo, e o que você deve fazer, não é verdade, para vencer aí a inveja na vida dessa pessoa contra a tua vida. Então, eu separei aqui um versículo da Palavra de Deus, alguns versículos, e eu quero que você acompanhe comigo, porque a Bíblia, ela nos mostra vários exemplos, né, de várias pessoas que passaram pela inveja, mas venceram. A gente tem aí a experiência que Davi teve, né, com Saul. A gente sabe que foi uma inveja de morte, porque Saul, ele procurava Davi para matar. Onde Davi se escondia, Saul procurava para matar mesmo. Era uma inveja terrível. Saul tinha medo de perder o trono para Davi. O demônio da inveja entrou no coração de Saul quando ele volta, né, daquela vitória que ele teve lá contra os filisteus.
E diz a Bíblia que as mulheres elas cantavam que Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Então ali o demônio da inveja entrou no coração de Saul. Antes disso, Saul tinha Davi como um filho, né? Mas infelizmente a inveja destruiu tudo isso. A inveja destruiu o amor que Saul tinha por Davi. E a gente sabe também que a inveja ela começou lá no céu, né? Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 26, tá bom? A inveja ela começou lá no céu, quando Satanás queria ser maior, melhor e queria estar no lugar de Deus. Impossível, né, irmãos? Impossível. Mas ele almejou isso. Então foi lançado por terra, né? Foi lançado por terra. Então eu quero te dizer nessa hora que toda inveja que tem se levantado contra a sua vida, a sua casa, contra tudo que você faz, toda inveja que tem se levantado, ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. A inveja contra a sua vida vai cair por terra hoje. Enquanto eu estiver falando aqui, você fica ligado em Deus. Vai também ligando o que você vem passando com alguém, né? Que você pode só estar até pensando, poxa, eu acho que fulana tem inveja de mim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que fulano tem inveja de mim, mas eu não tenho certeza. Então, conforme eu for falando aqui, você vai ligando os pontinhos aí que você vai chegar a uma conclusão e você vai aí ter certeza de que a pessoa tem inveja de você mesmo ou não e como lidar com esse tipo de pessoa, tá bom? A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 26, vamos começar a partir do verso 13, Vamos começar a partir do verso 12. Gênesis, capítulo 26, verso 12. É só um amparo para o que eu quero falar aqui, tá bom? É só um amparo mesmo, para você ver que isso aí é antigo. A inveja, ela é antiga, ela sempre existiu. Sempre existiu. Nos tempos passados e hoje também ela existe e vai continuar existindo até o dia em que Jesus levar a sua igreja da face da terra. A inveja ela está aí, no meio do povo na terra, entendeu? E é um sentimento muito terrível. Diz assim o versículo 12 de Gênesis 26. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Versículo 13 diz assim: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Não só rico, riquíssimo. Versículo 14: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha que coisa forte. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então a gente vê aí que a inveja ela é antiga, né? Ela é antiga. Porém, o nosso Deus nos livra de toda inveja, de todo sentimento maligno aí. O nosso Deus ele nos livra. Isaac, ele saiu da sua terra, né? E ele foi para a terra dos filisteus. E diz a Bíblia que ele sai da sua terra fugindo da fome e foi para a terra dos filisteus. Mas quando ele chega ali, diz a Bíblia, se você pegar esse capítulo todo, capítulo 26 de Gênesis, você vai ver coisas ali extraordinárias, maravilhosas, tremendas que Deus fez na vida de Isaac e na sua vida também pode não ser diferente, né? O mesmo Deus que trabalhou na vida de Isaac, ele vai trabalhar na tua vida também, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Isaac, quando ele sai da sua terra por causa da fome para ir para a terra dos filisteus, diz a Bíblia que Deus era com ele. E a Bíblia também diz que ele prosperou ali naquele lugar. Se você for acompanhando ali os capítulos, a palavra do Senhor ela diz que no versículo 16,
diz que o rei dos filisteus, chegou para Isaque e pediu para Isaque sair do meio deles, porque ele estava prosperando mais que eles mesmos. Olha que coisa tremenda. O rei daquele lugar disse para Isaque: vai embora, porque você está prosperando mais que todos nós aqui dessa terra. Então a prosperidade, ela incomoda. A prosperidade, ela traz inveja, traz ódio, olho grande, desgosto. Existem pessoas que não podem ver a outra prosperar de jeito nenhum, que ela fica agoniada, angustiada, inquieta com o sucesso da outra pessoa. O versículo 17 dessa mensagem disse que Isaque foi para o vale. Mas quando Deus é com a pessoa, seja no vale, seja em qualquer lugar, ela vai prosperar. Se a pessoa está ligada na presença de Deus, se a pessoa tem comunhão com Deus, Deus tem comunhão com ela. Então Satanás, ele vai tentar de várias maneiras minguar a vida dessa pessoa, de várias maneiras, em todos os pontos da vida dessa pessoa. Mas aonde essa pessoa for, se Deus tiver promessa com ela, porque eu creio que Deus tem promessa com você, eu creio que Deus tem promessa com a sua casa, eu creio que o teu futuro vai mudar, Deus vai abrir portas, vai quebrar cadeias, vai tirar impedimento, empecilho, Deus vai arrancar pessoas que não devem estar na tua vida, Deus vai tirar para que Ele possa te prosperar. Trabalhar de maneira tremenda na tua vida, porque alguém pode estar impedindo o agir de Deus na tua vida. Mas o Senhor, nem que Ele te tire do meio desse povo, Ele vai te tirar e vai fazer o que Ele tem prometido na tua vida. Dê expansão para Deus agir. Dê expansão. Daqui a pouco eu vou te falar como você deve fazer. E diz a palavra do Senhor que Isaque foi para o vale. Mas ali no vale, Isaque também continuou prosperando. Olha só. Aí o que eles fizeram? O que os inimigos fizeram? O que os filisteus fizeram? O que os pastores daquele vale fizeram contra Isaque? Juntaram todos e começaram a enterrar os poços que Isaque cavava, que Isaque desentulhava, que eram os poços que seu pai já havia cavado anos e anos e anos atrás. Isaque ia desentulhando os poços e os inimigos iam enterrando os poços. Isaque ia desentulhando e os inimigos iam tomando os poços. Eles diziam, esse poço é nosso. Isaque, não, a gente acabou de cavar, a gente acabou de achar água, esse poço é nosso, esse poço foi os meus homens que cavaram, esse poço é meu. Não, esse poço é nosso. Aí Isaque deixava para lá. Daqui a pouco Isaque ia mais à frente. Isaque se mudou para 3 lugares nessa sequência, cavando poços, né? Aí a gente vê aí que a inveja seguia Isaque, mas Isaque não deixava de prosperar. Aonde ele cavava, dava água. Aonde ele cavava, dava água. Então, para os inimigos tomar a água que Isaque tinha, os poços que Isaque tinha, diz a Bíblia que alguns entulharam os poços que Isaque cavou e outros vieram e tomaram os poços. Então a gente vê que a inveja seguia Isaque, mas Isaque estava bloqueado contra a miséria, a desgraça, a destruição, porque Deus era com ele. Deus era na vida dele. Então ele tinha ali o escudo, a proteção de Deus sobre ele. Então se Deus estava na vida dele, podiam se levantar de várias maneiras, de várias formas, podiam falar, podiam brigar, Isaque sempre deixava para lá e Deus prosperava. Onde ele chegava, Deus prosperava. E ali ele foi cavando 3 poços e ali continuou a porfia, né? A disputa. Não, esse poço é nosso, esse poço é nosso, esse poço é nosso. Ele deixava e ia embora, né? Então eu quero dizer que você não pode deixar de fazer o que você tem que fazer, porque existe alguém que tem inveja de você.
Você não pode deixar de agir o que você tem que fazer porque alguém tem inveja de você. Eu anotei aqui algumas características do invejoso. E assim, com experiência própria também, eu passei alguma experiência e quero contar também a experiência que eu vi na vida de um casal, e uma experiência assim, eu guardei aquilo para mim, porque eu pensei, Senhor, não me deixe ter inveja, né, do que pessoas têm, porque a inveja, ela faz sofrer. A inveja faz a pessoa sofrer, porque a pessoa começa a ficar doente, porque ela não tem aquilo que a outra pessoa tem, ela não consegue aquilo que a outra pessoa consegue. Você vê, Isaac, ele conseguia porque ele era esforçado, embora ele tinha seus servos, mas ele estava no controle, né? Ele estava no controle, ele estava no comando. Então ele trabalhava, ele lutava, ele fazia por onde de enriquecer, ele fez por onde. Embora a Bíblia diz que Deus o abençoou, né? Mas Isaac fazia a sua parte. E a maioria dos invejosos, eles não querem fazer a sua parte, eles querem ganhar assim, ó, de mão beijada. Porque é muito fácil você chegar a trabalhar para obter alguma coisa, para conseguir uma vida tudo ali organizada direitinho, tudo bonitinho. Chega alguém e acha que você conseguiu tudo de mão beijada. Não, teve esforços, teve suor, teve trabalho, né? E aí também veio merecimento, é claro. E a gente sabe que o invejoso, muitas vezes ele quer estar perto de você, né? Ele não quer estar distante. Ele quer estar sempre perto. Ele quer estar sempre presente. Onde você vai, ele quer estar. As suas amizades, ele quer também. Né? Ele se envolve, ele se infiltra no meio das suas amizades. Eu já tive amigos que foram tomados de mim. Foram tomados de mim. Como eu falei aqui que ia contar algumas experiências, eu fazia uma obra ali em São Paulo, não vou falar o nome da cidade, porque eu fiz a obra em São Paulo por 8 anos consecutivos em várias cidades de São Paulo. Mas tem uma cidade em específico que eu fazia uma obra ali, eu ia todo final de ano para fazer um evento evangelístico naquela cidade. E eu me lembro que Deus trabalhava de maneira muito grande, o local assim enchia, dava gente demais. Então a gente visitava as favelas, as periferias, a gente visitava os lugares mais difíceis, as pessoas mais sofridas também. A gente ia atrás, né? E juntava aquele povo tudo num lugar só, com o horário certo, dia certo, para ali a gente começar a fazer um culto de libertação. E dava muita gente, lotava, o lugar ficava abarrotado de pessoas, era muito bom. E eu fiz essa obra por 8 anos em algumas cidades de São Paulo. Então, fiquei muito conhecida, né, naquelas cidades. Mas houve uma certa vez que eu conheci uma pessoa e essa pessoa passava por muita dificuldade. Essa pessoa não tinha onde ficar, não tinha onde morar. E essa pessoa me fez pensar assim, poxa, eu posso levar essa pessoa para lá, já que todo mundo lá gosta de mim, o pessoal me acolhe, o pessoal me aceita, o pessoal fica muito feliz com a minha presença e querem que eu vá morar lá de qualquer jeito, então eu posso levar essa pessoa para lá e socorrer, ajudar essa pessoa a ter uma vida melhor. E essa pessoa tinha uma vida muito difícil mesmo. Então, assim, aonde eu estava, essa pessoa queria estar. Se eu estivesse orando no monte, essa pessoa queria estar. Se eu estivesse numa oração na igreja, essa pessoa queria estar. Qualquer lugar que eu estivesse, essa pessoa queria estar também. Fora que essa pessoa chegava em minha casa sem avisar, a qualquer hora do dia, essa pessoa chegava na minha casa e eu recebia, porque eu via que era uma pessoa que precisava de ajuda, era uma pessoa que precisava de atenção, era uma pessoa que passava por muita dificuldade mesmo, em todas as áreas da vida. Então eu conversei ali com algumas irmãs, com alguns irmãos, com alguns pastores, ali nessa cidade de São Paulo, e pedi para que acolhesse essa pessoa em meu nome.
pedir, acolhe por mim, ajude essa pessoa por mim. Então, essa pessoa foi acolhida ali com braços abertos, né? Todo mundo acolheu, recebeu essa pessoa. Mas eu me lembro que essa pessoa depois, ela começou a fazer intriga contra mim, inventar calúnias contra meu nome, para os meus amigos ali em São Paulo, naquela cidade. E aquela pessoa começou a botar todo mundo contra mim. 8 anos de convivência ali, indo e voltando, todo final de ano fazendo um trabalho evangelístico, e a gente ganhou ali em um dia, uma semana ou um dia não, 15 dias a gente ganhou ali mais de 100 pessoas, entendeu? Quase 200 pessoas em um mês. E eu me lembro que a obra era muito grande, porque Deus ali, ele trabalhava e libertando e salvando pessoas que viviam no tráfico de drogas. Então eu ia para lá, daqui do Rio para lá, para fazer esse trabalho evangelístico. E em 15 dias o Senhor salvou 100 e poucas pessoas. Em um mês o Senhor salvou mais 200 pessoas. Então era muito bom, muito gratificante mesmo a obra de Deus ali. E essa pessoa que eu levei daqui para lá, que eu pedi para que os irmãos acolhessem em meu nome, essa pessoa teve casa, comida, trabalho, a vida dessa pessoa começou a melhorar, essa pessoa começou a prosperar, essa pessoa começou a melhorar em todas as áreas. Todas as áreas essa pessoa melhorou de vida, posso dizer assim. Porém, essa pessoa começou a colocar pessoas lá contra mim. Você não sabe a vida que ela leva lá no Rio. A vida que ela leva lá no Rio é uma vida terrível. Ela é uma pessoa rebelde. Ela não é essa crente que vocês pensam, falando de mim. E começou a colocar coisas horríveis, falar coisas horríveis, calúnias terríveis contra mim. Entendeu? Porque lá no Rio ela faz isso, ela faz aquilo. Só coisas assim horríveis mesmo, que não vale nem a pena contar. Coisas que não era verdade. E os irmãos lá começaram a ficar meio divididos, né? Será que a missionária Andréia é assim mesmo lá no Rio? Será que ela é crente de fachada? Então aqueles que tinham a mente mais fraca começaram a acreditar naquela pessoa. Quando eu voltei lá, eu percebi que muitas pessoas estavam diferentes, estavam mudadas comigo. Por quê? Aquela pessoa que eu havia levado daqui fez um inferno, uma reviravolta contra o meu nome para irmãos e irmãs lá. E algumas pessoas que sempre me acolheram com muito carinho nessa cidade de São Paulo, começaram a me tratar diferente, né? Começaram a me tratar diferente, a me ignorar. Aí alguém chegou para mim e disse assim, olha, a pessoa que você trouxe tá falando isso de você aqui, tá falando aquilo, tá falando isso. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Então eu comecei a observar que eu não era mais bem-vinda naquele lugar, eu não era mais bem-vinda naquele ministério. Então o que eu fiz? Me afastei e deixei essa pessoa lá com eles, deixei lá. E essa pessoa cresceu, melhorou de vida, ficou uns 3 anos lá, uma vida muito boa. Depois eu não sei o que aconteceu, eu soube que essa pessoa foi expulsa, né, daquele lugar. E, assim, parece que tudo que ele falou, ou melhor, tudo que essa pessoa falou contra mim, parece que as pessoas foram descobrindo a verdade sobre essa pessoa, né, e começaram a missionária Andréia não era assim, essa pessoa mentiu, essa pessoa inventou essas coisas. Então, tudo pela inveja. E tentaram me levar de volta. Não, aí começaram a fazer convite para que eu voltasse a fazer aquela obra naquele lugar, e eu não aceitei. Por quê? Porque assim, se a pessoa já te conhece há tantos anos, chega alguém assim do nada falando mal contra você e você dá crédito, né, é sinal que não dá para ter essa amizade, é uma amizade superficial. Então não dá, você também vai ficar com medo de acontecer novamente ou de outras maneiras, e como essa pessoa vai te tratar de novo. Então eu resolvi assim me afastar, e
E essa pessoa, infelizmente, né, foi expulsa praticamente de lá, expulsa mesmo, depois de 3 anos. Houve uma discussão, briga e não vale a pena falar, mas uma coisa é certa. A inveja, ela destrói amizades. Ela destrói amizades e foi isso que aconteceu comigo. Eu tive amizades destruídas. Em vários lugares de São Paulo que eu fiz a obra do Senhor, em várias cidades, essa foi uma que ficou marcada, né? Foi uma que ficou marcada por causa da inveja. Então, essa pessoa que eu tentei ajudar, por ter pena, eu não vou mentir, eu tive pena mesmo, tive pena dessa pessoa. E tive compaixão também. E essa pessoa, no final das contas, depois que ela estava bem, ela me prejudicou, né? Tentando assim tirar todas as minhas amizades e tomar, entre aspas, né, tomar o meu lugar lá nessa cidade de São Paulo. Então eu guardei para mim e fiquei assim pensando, meu Deus, como é que pode, né? Às vezes a pessoa perde tanta coisa boa por causa da inveja. E existe aquele invejoso que sabe que é invejoso, mas não quer melhorar. Infelizmente, sabe que é invejoso e não quer melhorar. A pessoa invejosa, ela quer comparar tudo que você tem, né? Ela quer fazer igual. Ela quer fazer igual. Isso quando ela não começa a imitar o seu jeito de falar, o seu jeito de proceder, não é verdade? Infelizmente, na tua frente é uma coisa, mas quando você vira as costas, começa a falar mal de você, começa a fazer desdém pelas suas costas, desdenhar pelas suas costas. Esse tipo de pessoa faz coisas que na sua frente age de uma forma, mas por detrás. E a maioria dessas pessoas, elas querem estar sempre próxima de você, sempre perto de você, porque ela quer ver de perto a sua decadência, ela quer ver como você procede, ela quer ver como você age, né? E a pessoa invejosa, ela quer estar sempre perto, porque ela quer além dela querer te imitar em tudo, ela quer ver um sofrimento, uma decadência, né? E quando você está feliz, ela não consegue ficar feliz, ela finge, muitas vezes ela finge, né? Ela te imita, faz tudo que você faz, às vezes imita até o seu penteado, sua roupa, seu jeito de falar, seu jeito de andar, compra coisas que você tem, ela compra também para ficar igual, finge ser amiga, mas no fundo não te suporta. Porque quando você vira as costas, você fica sabendo depois que falou mal de você para fulano e beltrano. Então, já que você descobriu que essa pessoa fala mal de você pelas costas, mas faz o que você faz, copia o que você faz, adquire o que você tem, né? Porque sempre quer igual, né? Vou comprar a bolsa igual, vou fazer meu cabelo igual, vou usar o vestido igual, vou mudar minhas vestes, vou fazer igual ela faz, entendeu? Mas pelas costas fala mal de você e você descobriu isso, né? O invejoso, ele, por muitas vezes, quando você está sorrindo, alegre, feliz, conversando, dialogando, interagindo com pessoas, a maioria das vezes ela fica assim, ó, dentro da sua cara. Se você já pegou esses sinais da pessoa, você procura se afastar. Você procura se afastar dessa pessoa, porque algumas vezes você está conversando, interagindo ali no meio de um grupo e a pessoa está séria, não fala um A, não fala nada, mas ela está assim, te olhando. No meio de tantos ali, os olhos dela estão em você, entendeu? Ela tem inveja, ela tem ciúme das suas amizades, ela tem inveja do seu trabalho, tem inveja da sua casa, tem inveja do que você tem. Então eu quero contar aqui, uma certa vez eu comecei a observar, eu estava até falando com meu esposo esses dias, um casal, né? Um casal que eu gosto muito. E hoje, infelizmente, a gente não tem muita aproximação, mas eu gosto muito. Não temos aproximação, nada assim de ruim aconteceu,
mas devido a esse casal morar numa cidade e eu morar em outra cidade, então a gente não tem mais assim aproximação como antes. Então, esse casal tem uma vida muito boa, equilibrada, né? Tem tudo direitinho, tem o seu carro, a esposa tinha o dela, o esposo tinha o dele, filhos estudando em escola particular, tudo equilibrado, tudo direitinho, e o marido ganha um dinheiro suficiente para manter a família em boas condições, né? E para se manter também em boas condições, para ter o que quer, assim, tudo, né? Ali conforme as condições ali. E esse casal conheceu um outro casal. Só que esse outro casal não tinha as condições, não tinha o ganho mensal que esse casal amigo meu tem. Então, o que aconteceu? Esse outro casal, eles começaram a querer imitar o estado de vida, né, de condições desse casal que é amigo meu. E ali começaram, né? E passeiam, vai para tal lugar, e vai passear em tal lugar, e vai fazer comemorações em tal lugar, e vai em viagens, aquilo outro. Só que esse casal, amigo meu, tinha como bancar tudo da família. E o outro casal tinha que fazer um esforço tremendo porque não tinha as mesmas condições de vida. Começaram a se endividar. Como esse casal amigo tem ali, a esposa tem o carro, o esposo também tem. O que o rapaz fez, o outro casal? Né? O que o marido lá, o outro marido fez? Começou a se endividar para comprar carro, melhorar a casa, né? Se esse casal amigo tivesse um jogo de sofá de última geração, o outro casal também queria ter, e começaram a se enrolar todo, começaram a se enrolar. Então, eu via uma inveja muito grande, e eu cheguei para esse casal, amigo meu, e disse para eles assim, vigia com fulano e beltrana, porque eles copiam, eles tentam copiar a vida de vocês. Só que as condições financeiras são totalmente diferentes. E vigia com eles, porque dá para ver que eles têm inveja, mas inveja terrível, uma inveja tremenda de vocês dois. Aí a esposa, minha amiga, disse, não, imagine, que isso? Não tem não. Eu falei, tem, vigia, cuidado com eles. Só que, devido a eles terem feito ali uma certa amizade, ela não quis acreditar. Né? Aí esse outro casal foi se enrolando com o empréstimo, foi se enrolando com tanta coisa, até que por fim o outro marido, né, começou a dar fora, começou a tratar com estupidez, com arrogância, né, esse casal amigo. Aí o casal amigo chamava para aquele lugar, aí vinha arrogância, vinha um fora, uma estupidez, até que deu uma discussão entre os quatro. Né? Até que deu uma discussão entre os dois casais e ali a amizade acabou. Então, o outro rapaz já estava tão corroído pela inveja que a alegria desse casal, amigo meu, estava destruindo. Então ele dava foras, começou a dar fora como respostas. Qualquer brincadeira era uma arrogância que ele mandava de volta, né? Coisa que antes começou tudo na maré mansa, no bem bom, aquela coisa suave. De repente, o casal que não podia manter uma vida igual começou a tratar o outro casal com arrogância, né? Dando fora à toa, porque eles já estavam por aqui, né? Com a vida estabilizada desse casal amigo meu. Então, eles não estavam felizes em ver a vida boa que esse casal, amigo meu, tinha, né? E tem. Então, ali a amizade deles acabou. Então, infelizmente, o invejoso, ele não fica feliz com a sua felicidade. Então, se você conhece alguém que quando você conta que foi promovido, ou conseguiu ganhar isso, ou conseguiu conquistar aquilo, e essa pessoa, ela não demonstra felicidade, demonstra uma
pequena satisfação fingida, você tem que começar a se afastar dessa pessoa. Entendeu? Ah, mas e se a pessoa estiver dentro de casa, digamos assim, né? Não estou colocando ninguém contra ninguém aqui, é um exemplo que eu vou dar agora. Se for um parente, né? Se for um parente, você não precisa contar todos os seus planos, você tem que evitar, porque parente, a maioria das vezes, são muito chegados, alguns vivem dentro da nossa casa, chega todos os dias, vem todos os dias. Então, se você tem um parente invejoso, que você já percebeu que é invejoso ou invejosa, não conte os seus projetos, não conte os seus planos, tá? Evite desabafar os seus problemas com essa pessoa, porque, e se essa pessoa já te prejudicou uma vez, mais um motivo para você evitar estar por perto, mais um motivo para você evitar, porque você sabe que essa pessoa não fica feliz com o seu sucesso. Então você procura se afastar. Procura se afastar. Ah, mas eu gosto muito dessa pessoa, eu sinto que ela é invejosa, mas eu gosto muito dela. Então é você que decide. Você vai ter problemas sérios, muito sérios. É você que decide, tá? Você não é obrigado ou obrigada a se afastar dessa pessoa, mas seria o melhor a fazer antes que aconteça coisas piores, né? Antes que aconteça coisas piores. Então aqui eu estava escrevendo aqui, eu me lembro que uma certa vez eu tinha um grupo e eu fazia um trabalho na igreja, eu dirigia um culto numa certa igreja e ali eu tinha algumas pessoas que me ajudavam. E eu me lembro que, devido assim a algumas agendas também que eu tinha para pregar fora, testemunhar e coisas assim, era difícil, mas algumas vezes eu tinha que sair e deixava à frente a direção do culto com alguém. E havia uma irmã, e essa irmã ela sentava ali à mesa comigo para fazer ali aquele culto, ela participava junto comigo ali de frente. E eu me lembro que essa irmã comigo, ela ria, brincava, parecia que me amava, parecia que me amava. Uma certa vez ela levou uma amiga dela na minha casa. E essa amiga dela gostou muito de mim e começou uma aproximação, não tanto da minha parte, mas da amiga dessa irmã que trabalhava comigo na frente de um culto de libertação. E essa amiga começou a se achegar e começou a me dar presentes, começou a dar presentes para meus filhos. E eu comecei a notar que essa irmã que dizia gostar de mim, que sentava à frente comigo ali na mesa para dirigir o culto, aquela coisa toda, eu comecei a perceber que essa irmã começou a mudar comigo, porque a amiga dela começou a se achegar a mim também. Assim, eu creio que foi ciúme, né, de amizade, coisa que assim eu também acho muito chato a pessoa ter ciúme de amizade, entendeu? Se esse amigo foi Deus que te deu, se esse amigo você mereceu, ou se esse amigo também te mereceu, você não precisa ter ciúme. Esse amigo, se ele for sincero, ele nunca vai te deixar. Mesmo que esteja longe, ele nunca vai te abandonar, entendeu? Então, eu me lembro que uma certa vez essa irmã falou algumas coisas contra mim para essa amiga dela, coisas também que não aconteceram. E o marido dessa irmã chegou para mim e perguntou, poxa, a minha esposa falou que você falou isso, isso e isso dela pelas costas. Aí eu falei, eu? Você. Quem falou isso para sua esposa? Ah, foi a irmã fulana, a tal irmã que sentava à mesa comigo para dirigir o culto. Eu disse assim, não, nunca nem falei o nome dela, pelo amor de Deus.
se quiser colocar à frente para provar, eu estou aqui para provar que é mentira. Não, deixa isso para lá. Aí eu até tentei esclarecer que eu não havia falado nada e que eu não estava nem pensando no nome da moça, mas ficou dito pelo não dito. Então, para dirigir o culto ali com aquela irmã ao meu lado já ficou difícil. Aí eu pensei comigo assim, essa irmã tem inveja. Por quê? Porque quando eu demorava a chegar, né, devido assim a alguns imprevistos que acontecia de vez em quando, pela distância, que eu morava com criança pequena e às vezes a condução atrasava demais, eu chegava na hora para pegar a condução, mas a condução atrasava, aquela coisa toda. Essa irmã, ela fazia a abertura do culto. Só que ela fazia a abertura do culto falando contra mim. Tá vendo, irmãos? Tem pessoas que não têm compromisso com o horário, tem pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Pessoas que querem se aparecer na frente do altar, mas não tem compromisso. E alguém vinha e me contava aquilo, eu deixei para lá, ia deixando para lá. Até que um dia eu tive que fazer uma viagem para levar a palavra de Deus em um lugar em Minas Gerais, e eu tinha que ficar alguns dias. E eu não consegui voltar a tempo para dirigir o culto a qual eu dirigia. Então aquela irmã dirigiu o culto e eu soube que ela andava, assim falaram, né? Que ela andava igual a mim. A roupa dela era igual a minha. O cabelo tentava fazer o mesmo penteado que o meu. Falava igual. Fazia gestos iguais. Né? E nesse mesmo dia que ela estava imitando, né? Me imitando em todos os sentidos, assim me contaram que ela estava me imitando, ela começou a falar, né? Nós temos que orar por essa dirigente, porque não basta ser usado por Deus, tem que ter compromisso com a obra do Senhor. Sendo que o pastor, o ministério, todos sabiam que eu não poderia estar ali a tempo. Eu já havia avisado meu pastor, tudo direitinho. Quando eu pedi para ela, olha, se eu não chegar a tempo do culto, tal, você faz o culto, toma frente aí. Ah, tá, pode deixar, vou fazer tudo direitinho, estarei em oração por você, Deus é contigo, Deus é na tua vida. Mas quando eu virava as costas, falava mal de mim no microfone. Não dava o meu nome, mas todo mundo entendia que falava mal de mim. Então as pessoas ficavam inquietas. Andréia, por que você não tira ela? Aí eu disse assim, não, eu não vou me levantar contra ela, Deus vai tirar ela. E eu comecei a orar. Senhor, eu não quero me levantar contra a irmã. Eu não quero tirar satisfações, conclusões, eu não quero fazer nada disso. Mas eu quero que o Senhor tire. Porque a pior coisa que tem é a pessoa na nossa frente ser uma coisa e por trás outra. E eu trabalho ali com ela, a obra é do Senhor. Tudo que eu faço ali é para o Senhor. Então eu comecei a perceber que quando acabava o culto, os cultos, as pessoas que vinham, né, para pedir oração, ela tomava a minha frente para que eu não orasse as pessoas, mas para que ela orasse. Então, a gente vê que até dentro de igreja tem essa competição, né? Tem essa coisa horrível, ruim, que é a inveja. A inveja. E a inveja, ela corrói o invejoso. A inveja corrói o invejoso. Então, o invejoso, ele quer tudo que é teu. Né? Ele quer ver você na desgraça. Na desgraça. Então, se você lidar com alguém, eu estou lendo aqui para ver se tem mais algum ponto que eu possa falar para você. Se você lidar com alguém que tem esses sinais, você se afasta. Se afasta, é melhor viver sozinho. Se afasta no trabalho, entendeu? Começa a observar como as pessoas elas lidam com você. Por exemplo, se acontece de você falar alguma coisa ou desabafar algum problema seu com a pessoa e a pessoa levar para outras pessoas, entendeu? E se sentir satisfeita. Por exemplo, você contou um problema, você está numa situação difícil, você desabafou com alguém. Né? Esse alguém já tem inveja de você. Aí você desabafou. No dia seguinte, o seu problema continua. Mas essa pessoa vai te ver, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Não sei mais o quê. Com aquela alegria.
Você abriu, né, os seus problemas todos para essa pessoa, sabendo que essa pessoa tem inveja, embora você talvez não tenha discernido os sinais, tá? E no dia seguinte essa pessoa está toda sorridente, quer dizer, se alegra com seu sofrimento. Se alegra com seu sofrimento. Né? Então, essas pessoas, elas são perigosas. Né? Elas são perigosas. Na sua frente é uma coisa, por detrás é outra. Né? E ela vai lutar, por exemplo, até no local de trabalho. Ela vai lutar de várias maneiras para que você não fique. Para que você não prospere em seu local de trabalho, em sua área. Ela vai fazer de tudo, vai se levantar contra você de várias maneiras, vai arrumar grupinhos contra você. Por quê? Porque essa pessoa vê que você sobressai, que você é diferente, que você é especial. Então você vai fazer sempre assim: Senhor, me cubra com teu sangue. Ora, nem que seja o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, Tu é o meu Deus, Tu é o meu refúgio, Tu é a minha fortaleza. Tá? Porque a gente sabe que a inveja ela é como o veneno de uma serpente. Então você vai se precaver. Não precisa maltratar ninguém, não precisa desprezar ninguém, não precisa pagar com arrogância, mas você vai se distanciando, vai se distanciando. Cuidado com aquela pessoa que quer estar totalmente ligada a você, colada, agarrada contigo para todo lado, mas não quer que você arrume amizade com mais ninguém, não quer que você converse com mais ninguém, não quer que você seja feliz conversando, se divertindo, se distraindo. Essa pessoa ela vai sempre colocar um impedimento. Cuidado com esse tipo de pessoa que só quer atenção para ela. Entendeu? Porque o invejoso ele é assim. Além de chamar muita atenção, fazer de tudo para chamar atenção, só quer atenção para ele. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de gente. Se você já distinguiu alguma característica em alguém desses pontos em que eu falei aqui, se afaste. Se afaste, é melhor para você. Sem maltratar, na tranquilidade você vai se afastando. Deus vai continuar te abençoando e evite contar os seus pontos fracos, as suas necessidades, os seus problemas, as suas dificuldades para pessoas que você já conseguiu achar aí alguns desses pontos. Evite, porque essas pessoas elas são como um farol. Elas estão acesas em cima da sua vida, em cima de você, tá? Mas Deus hoje entra com o agir e Ele vai te dar sabedoria para você ter como lidar com esse tipo de pessoa, tá bom? Seja na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar entendimento e sabedoria para você lidar com esse tipo de pessoa. A melhor coisa que você tem que começar a fazer é se afastar, ore por ela, tá? Porque uma pessoa assim, ela sofre também, sofre muito mesmo, ela sofre. Ela sofre com o próprio veneno, tá? Mas que Deus te abençoe, amado Deus e Pai. Olha essa pessoa, meu Senhor, que é vítima de inveja, perseguição, inveja. Pai querido, essa pessoa, meu Senhor, que o inimigo luta, faz de tudo, usando pessoas que dão lugar, que dão brechas. Faz de tudo, meu Senhor, para destruir, para não ver ela ter sucesso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor venha destruir, jogar por terra as obras do mal. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, destruir toda a inveja do inferno, olho grande, esse olho espiritual, Senhor, que persegue essa pessoa, onde quer que ela esteja, o Senhor joga por terra agora, o Senhor começa a desfazer agora, abra caminhos, meu Senhor, para que essa pessoa venha passar, para que ela venha conseguir os objetivos dela, para que ela prossiga e vença.
Em nome de Jesus, meu Senhor, abençoa ela, não deixa ela desanimar com as palavras de derrota de alguém, não deixa ela desanimar, meu Senhor, com pessoas desanimadas, não deixa, meu Senhor, que ela venha ser contagiada, meu Senhor, por pessoas ruins, negativas, mas que ela prossiga, meu Senhor, que ela tenha um alvo, um objetivo, meu Senhor, e ela vai vencer. Porque o Senhor vai abençoar e vai prosperar ela como prosperou Isaac. Os inimigos se levantaram, mas o Senhor prosperava. O Senhor era na vida de Isaac em todas as áreas. Seja na vida dessa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, cubra ela debaixo das tuas asas e abençoa mais e mais. Em nome de Jesus. Seja firme, firme no seu propósito. Firme no desejo do teu coração. E Deus vai entrar com a parte dele, tá bom? Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.